Escolhi esse, escolhi esse tema principalmente até um ponto que a professora Fernanda falou agora, de resgatar o cuidado do médico com o paciente, do farmacêutico com o paciente, que parece que isso está muito perdido na medicina atual. Parece que a gente perdeu esse contato humano com as pessoas, né? E virou uma coisa mais robótica. Eu fiz uma revisão bibliográfica, então esse é baseado em alguns artigos que eu li. Então, tudo começa pelo que se entende por intoxicação medicamentosa. Então, é uma série de sintomas que são produzidos pelo organismo após contato com um químico, uma droga ou um fármaco. Que sintomas são esses? Vômito, diarreia, sedação, tontura, sudorese, aumento da frequência cardíaca. E também tem dois pontos para a gente observar: a diferença do efeito colateral e da intoxicação. Então, o efeito colateral é aquele sintoma que a gente vai sentir após ter ministrado uma droga, um fármaco, da maneira correta, da posologia correta, pelo tempo correto. Então, a gente vai sentir algum desses sintomas. Já na intoxicação, a, a gente vai sentir vários sintomas no mesmo momento. Então, pela superdose daquele fármaco ou pela aquela superdose daquela droga. Hoje no Brasil, quem mensura os dados de intoxicação é o Cinetox. Ele, de intoxicação por medicamentos até intoxicação por animais peçonhentos. Então, tudo passa por esse banco de dados, por esse sistema do governo. Então, a pessoa chega num hospital, numa UPA, quando é diagnosticado realmente com intoxicação, vai para esse banco de dados. A partir dali, eu tirei alguns dados, que são o que está no pódio das intoxicações ainda é medicamentos, seguidos por agrotóxicos e por drogas de abuso. Dentro dos medicamentos, o que mais se observa é a intoxicação por tentativa de suicídio, e em segundo lugar está o uso indiscriminado de medicamentos. O Cinetox ele também consegue mensurar gênero e faixa etária. Então, no Brasil, mulheres entre 39 e 59 anos são mais afetadas por esse uso indevido das medicações. E o que leva a esse uso indiscriminado de medicamentos? Então, hoje em dia, a gente vê muito a mídia. A gente está assistindo, às vezes, uma propaganda de TV, um jornal ou um programa de TV, e a gente é afetado por essa propaganda. A maioria das propagandas que são essas influências são por analgésicos, antigripais e antitussígenos. Atualmente a gente vê até nas redes sociais, Facebook, TikTok, às vezes tem até uma propaganda de Dorflex, de antigripais, e por essa influência começou-se a ter muita intoxicação medicamentosa. Às vezes a pessoa não percebe que é aquilo mesmo que ela precisa e ela, por influência da mídia, ela vai, ela compra, ela usa. O que acarreta muito isso também são os MIPs, então são medicamentos isentos de prescrição. Hoje, se você for numa farmácia, você encontra corredores e corredores de medicamentos que você não precisa passar pelo farmacêutico para poder comprar. Você compra de livre acesso. São conhecidos como os OTCs, né? Tem farmácias que têm muito mais espaço, então eles colocam muito mais medicamentos. E o objetivo dessa minha revisão é colocar o farmacêutico nessa linha de frente. Então, ele precisa intervir nessa compra desse cliente. Então, se o paciente foi lá buscar uma medicação, ele precisa intervir para ver se é aquilo mesmo que a pessoa precisa usar, aconselhar ele a usar da maneira correta. Aquilo que eu falei no começo, que se perdeu esse contato com o paciente, o profissional, sim, ele tem que intervir nisso para ver se a medicação está correta, se ele está tomando da maneira correta, ou até mesmo se tem uma receita, o paciente chegou com uma receita e o farmacêutico precisa dispensar essa receita, para ver se ele entendeu como o médico quer que ele use, se o médico explicou isso para ele, o tempo que ele tem que usar essa droga, a maneira como ele tem que usar essa droga, se essa droga, se
tem alguma interação com outras que ele já faz uso. Então, é para deixar para tirar aquilo do farmacêutico que ele é um vendedor, que ele tem que bater meta, ele tem que vender medicamento. Voltar esse contato sociedade com o farmacêutico nessa ajuda, nesse olhar mais solidário. Nessa minha pesquisa também encontrei várias farmácias que agora têm uma implementação da atenção farmacêutica. O que seria isso? Eles têm uma sala própria que eles podem fazer consulta com esses pacientes. Então, o paciente chegou com uma receita longa de medicamentos, ele pode revisar essa receita para ver se todos os medicamentos o paciente está fazendo uso da maneira correta, se nenhum interage com nenhum outro medicamento. Ele pode instruir os modos de uso. Também tem uma parte bem legal, que é o aconselhamento e diagnóstico de emergência. Se por exemplo, o paciente... Hoje a gente sabe que se a gente tem um sintoma, por exemplo, de diabetes, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar uma consulta. Infelizmente, pelo SUS, isso pode demorar um pouco. O que essa atenção farmacêutica visa fazer? O paciente vai chegar com essa reclamação, ele vai fazer um teste rápido de glicose e vai conseguir aconselhar momentaneamente a ele mudar alguns hábitos de alimentação, de rotina do dia a dia, que pode minimizar esses sintomas que ele está sentindo, até futuramente ele entrar em contato com o médico e realizar sua consulta. Outra coisa que eu pesquisei que eles fazem também é orientação nutricional, então tem balança de biopedância, então ele consegue passar não uma dieta como um nutricionista, mas ele consegue, de primeiro momento, orientar o que pode ser feito para mudança de hábitos. Tem projeto antitabagismo, que tem alguns medicamentos que são isentos de prescrição e para ajudar a parar de fumar, então o farmacêutico pode auxiliar, né, nessa patologia. E é isso, o objetivo principal da minha pesquisa foi que o farmacêutico e o paciente, né, a sociedade, tem que voltar esse contato humano entre as pessoas e a gente olhar com mais atenção para não um cliente, mas sim um paciente, um cuidado a mais que a gente tem que ter. É isso, se alguém tiver alguma pergunta.